Live 98. A notícia com credibilidade. Live 98. Bom, muito bem. Live 98 começando, então, destaque no seu rádio. Live 98 hoje recebe um convidado muito especial, um amigo querido. Eu já conheço a família, vim conhecer ele aqui no Tocantins, mas a família dele eu já conheço de longas datas, lá da nossa Uberaba. Não, pelo amor de Deus! Ô, Luiz! Eu já te falei, tudo gravita em torno do Triângulo Mineiro, não tem outro jeito. Começar esse Júlio, só vou aceitar isso se ele deixar os pedaços de queijo aqui, gabado do lado, senão não vai ter jeito. Não tem outro jeito, tudo gravita em torno do Triângulo Mineiro. Meteoro de Porto Alegre, pode ter certeza que quem viu, se não era um mineiro, tinha um mineiro no grupo. Entendeu? É assim que funciona. Ô, gente, meu marido mandou uma foto pra mim. Do que ele comprou pra mim? Queijo. Novinho, fresquinho. Mineiro gosta, Luiz, não adianta. Mas o Júlio é demais, gente. Tô te falando, mas eu não tenho culpa. Mas o redondo do mineiro é bom, né? Eu não... Olha, o Luiz tá sarcástico hoje. Gente. Cadê o moderador desse programa? Eu não tenho culpa se a gente domina tudo, sabe? Eu não tenho culpa. Já dizia o Alexandre Pires, né? Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho eu boto pra quebrar. E isso, gente, é porque quando eu cheguei que eu falei da barba dele, disse que tava todo sem graça, porque tinha tirado da barba. Não tô gostando. Mas tá aí todo faceiro desse jeito. Olha, gostando. Luiz, tá? Tem um escritor mineiro que disse que mineiro só é solidário no câncer. Muito bem, mas a gente recebe aqui no estúdio da Conexão 98.1 para Live 98, Dr. Aristóteles Melo Braga. Ele é cofundador do Virtua Care. Ele é advogado e é um amigo querido e que eu fiz o convite para que ele estivesse aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre esse projeto que ele encampou junto com o Dr. Fagundes, que estaria aqui conosco hoje também. Mas de última hora pintou um compromisso de emergência da qual ele não pôde dizer não e teve que atender. Então, assim, não vão faltar oportunidades do Dr. Fagundes estar aqui com a gente também. Mas Dr. Aristóteles gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui com a gente. Então, eu dou minhas boas-vindas aí. Boa noite, doutor. Obrigado por estar conosco aqui, viu? Eu é que agradeço, Júlio. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, né? Poder compartilhar com vocês aqui e ter a honra de falar com essa audiência tão qualificada que é de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Tão logo quando começou esse projeto do Virtua Care, a gente ainda não estava no período de pandemia. Eu me lembro das primeiras conversas que eu tive com o senhor, onde o senhor ainda estava no campo do projeto e falava assim, não, a gente quer trazer uma prestação de serviço diferente, adaptada à nova vida das pessoas, às novas tecnologias e tudo mais. E eu já me encantei por esse projeto lá atrás. Aí, de repente, veio a pandemia que trancou todo mundo em casa e até o atendimento clínico passou a ser um desafio, né? E acabou que o Virtua Care se tornou uma plataforma que eu acredito que tenha atendido muito e servido como uma sustentação aí para quem precisa do atendimento médico e não pode se deslocar. Mas eu queria começar te perguntando, pedindo que o senhor contasse essa história. Foi por aí mesmo o caminho? Como é que tá? Quantas andam essa história da telemedicina? Aproveita e explica para os nossos ouvintes do que se trata. Vamos lá. Esse projeto iniciou, de fato, já há alguns anos, né? A gente não começou por conta da pandemia. A pandemia nos pegou no meio do caminho, Acho que já estava aí dentro da linha de algumas modernidades que a internet trouxe, né? Sim. A gente tinha isso em mente, né? Eu advogo na área de saúde há muitos anos, né? Fui diretor jurídico da Secretaria de Saúde, fui o responsável, o diretor jurídico da Unimed daqui por muitos anos. Então, milito nesse Deve ter trabalhado muito. Muito. Eu milito nesse ambiente de saúde, né, há muito e muito tempo. Então, o doutor Antônio Fagundes, né, que é cirurgião vascular, foi presidente da Unimed aqui também, é professor de medicina aqui do UFT. Nós somos muito amigos, né? Somos compadres, inclusive, a gente sempre conversava sobre algumas alternativas que a gente pudesse encontrar para poder atender a grande maioria da população, porque hoje a saúde privada, né, atende 23%, 24% da população, isso estatisticamente olhando a nível nacional. 76% da população fica à margem disso, né? O SUS
né, tem ilhas de excelência, mas é fato que ele não consegue dar conta da demanda. A demanda é muito maior do que a capacidade do serviço público de atender a população com dignidade. No Tocantins, só 150 a 160 mil que tem plano de saúde, né? Eu acho que é talvez menos do que isso. Menos, né? De uma população de 1.600.000 pessoas. Esse percentual dos 23% a 24%, ele é a estatística da ANS no que diz respeito nacionalmente. Quando você vai para a região norte, né, esse percentual cai mais ainda. É muita gente dependendo do serviço público, né? E muito mercado, né? Exatamente. E aí o que a gente imaginou foi de criar uma estrutura que conectasse essas pessoas que estão precisando de acesso e a serviços privados que são de excelência, que também estão na busca de ter um novo público para poder oxigenar, digamos assim, suas operações, porque manter a estrutura de saúde é muito caro. Então, ele precisa de ter uma oxigenação de pessoas e de pacientes que façam com que aquilo gire, né, minimizando custos, essas coisas todas. Então, daí é que nasceu a nossa ideia. A telemedicina sempre teve no escopo do nosso projeto, mas lá na frente, né, a gente tinha, apesar de que as pessoas pensam de que tinha uma limitação legal, não tinha. A telemedicina é permitida no Brasil desde 2002, né, que tem essa permissão, só que não tinha cultura disso ser usado. E aí veio a pandemia e empurrou todo mundo para essa situação. Aquilo que estava previsto lá para o final, a gente virou o nosso projeto de cabeça para baixo, trouxe a telemedicina já para o início, né? E aí a gente veio com esse serviço que é o Virtua Care, que viabiliza acesso à consulta médica, né, por telemedicina 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem limite de uso, as pessoas conseguem ter acesso a uma consulta médica de qualidade com um índice de resolutividade altíssimo. Ô, doutor, do ponto de vista da economia, é uma coisa barata, fácil, ágil. Agora, vocês devem lidar com uma barreira muito forte, né? Porque, normalmente, o paciente, ele quer ver o médico, ele quer conversar com o médico, né? Quer que o médico apalpe, né? O médico... Essa medicina tradicional. Como vocês lidam com isso? O que é que acontece, Luiz? Na prática, as pessoas, a partir do momento que ela experimenta, a percepção do paciente é melhor, né? Tem sido melhor do que no presencial. Porque, por incrível que pareça, a atenção que o médico consegue dar para o paciente na tela, através da tela, é exclusiva, é só para ele. Ele não tem nada que traga, que tire a atenção dele, não tem um serviço, não tem outro paciente que está lá de fora esperando. Então, ele consegue... Mas como é que vai medir a pressão dele? Fazer a triagem, uma espécie de triagem? Tem os atendimentos. Assim, a gente não tem a pretensão de substituir o atendimento privado. Nunca foi isso e nunca vai ser. A telemedicina ela vem como adjuvante, ela vem para poder ser um suporte para aquilo que você não tem. É aquela situação de que, sabe, vocês aqui provavelmente tem gente da família ou então amigos médicos. É que você sente alguma coisa, está precisando, você cata o telefone e liga. Fulano, eu estou sentindo isso, 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 o que é que eu faço? Só que a grande maioria das pessoas não tem esse acesso. E a gente está dando esse acesso não por um telefonema, mas uma consulta de vídeo. E a resolutividade pelo vídeo é altíssima. E a maioria dos problemas são simples, né? São. Os atendimentos no pronto-socorro, no pronto-atendimento, por exemplo, a grande parte deles poderiam ser resolvidos sem a pessoa precisar ficar 5 horas, às vezes, como de costume a gente vê num posto de saúde. Entupindo o hospital. Você imagina, tem um número, a Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina, da qual a gente inclusive faz parte, fez um levantamento que durante os 2 anos da pandemia foram realizados no Brasil 7,5 milhões de consultas por telemedicina. É muita coisa. O índice de resolutividade disso é de 91%. Ela apurou que 91% das consultas foram 100% resolvida a queixa do paciente ali. Ele não precisou ser encaminhado para um serviço presencial para poder ter o atendimento dele resolvido. Você imagina, num serviço de pronto-socorro qualquer, ele ter 90% a menos das pessoas ali. Como não seria o atendimento para os 9% que de fato precisam do serviço presencial? Isso é um impacto gigantesco, né, para a melhoria do sistema como um todo, seja público, seja privado, porque você está otimizando o recurso e direcionando para quem está precisando. E, doutor, isso já foi legalizado, já está legalizado para sempre essa telemedicina, tipo assim, agora
virou lei mesmo? Como eu te falei, ela nunca foi proibida. Desde 2002, na verdade, que isso está regulamentado pelo CFM, só que era uma regulamentação ela mais superficial, até porque não tinha informação para entrar nesse nível de detalhes. Né? Com a pandemia, como eu estou te falando, só o levantamento feito pela Associação Brasileira de Telemedicina são 7,5 milhões de consultas que traz uma assertividade na regulamentação disso. Antes, falava-se sobre essa regulamentação em cima de achismo. Eu acho que só pode haver telemedicina na consulta de retorno e não na primeira consulta. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. O achismo acabou, porque são, de novo, os números são absurdamente altos para poder nos dar uma garantia estatística da resolutividade disso. O município de Palmas, ele montou uma equipe de psicólogos durante a pandemia. Hoje até que não mais, né? Mas no início da pandemia as pessoas ficaram muito assustadas, porque ninguém estava habituado a viver aquilo, né? E quando veio a decisão de fechar tudo, as pessoas, elas têm a facilidade hoje do WhatsApp, aí manda muitos fake news, né? Então, eles trabalharam muito com essa parte, esse apoio psicológico, de psicólogos mesmo, fazer chamada de vídeo, conversar com a pessoa, e foi bastante produtivo. Para o município foi bastante produtivo. Os números que eles tiveram foram muito bons. Eu acho que dá para você confiar, dá para você entender que, claro, que tem modalidade, tem atendimento que vai precisar estar presencialmente, né? Mas eu acho que é muito inovador, dá para baratear bastante, né? Saúde é cara, porque tudo, né, que envolve a saúde acaba sendo muito caro. Até mesmo um lugar onde se limpa, onde atende pessoas, é diferente. Gasta mais produto, até nisso é mais caro, né? Agora, doutor Aristóteles, um médico que atende pelo Virtual Care, pela telemedicina, ele pode prescrever? Pode, deve. Ele pode, então, por exemplo, porque quando o senhor citou aí aquela coisa de ligar para um amigo médico, fala, o que você acha que está acontecendo? Muitas vezes, até quem tem o acesso recebe o feedback, né? Fala, não, pode estar acontecendo isso, mas não resolve tanto, porque não tem a receita, né? Você não tem a prescrição. Na telemedicina, a receita, ela tem um valor igual se tivesse um atendimento físico? A plataforma que nós construímos, a gente construiu seguindo todas as diretrizes de segurança da LGPD, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Farmácia, no que diz respeito à emissão dos receituários, e da Anvisa. Então, a Anvisa preconizou que três possíveis receitas, né, 3 tipos de receitas que são possíveis ser feitas no meio digital, que é aquele receituário comum, o receituário de controle especial, que é aquela que são 2 vias, que uma via fica na farmácia, ela pode ser feita por meio digital, e a receita de antibiótico. Aquela receita, que é aquele bloquinho azul, que é numerada, que tem a identificação do médico, que tem o controle da própria vigilância, aquela Anvisa ainda não regulamentou. Então, ela não pode ser feita por telemedicina, mas ela, de novo, é exceção. Quase a totalidade da demanda das pessoas que precisam vão estar resolvida nesses 3 tipos de receita. E como é que ela funciona? Dentro da plataforma, o médico vai atender e vê a necessidade daquele paciente, né, precisar de algum tipo de medicamento, ele faz a receita e a assinatura do médico com certificado digital. E é importante também ressaltar, receita em formato digital é diferente de receita digitalizada. Então, é um documento que tem que ser no formato digital. Você encaminha para a farmácia, você pode encaminhar pelo WhatsApp, por e-mail, mas em formato digital. Porque a farmácia tem que dar um encaminhamento também de maneira digital na dispensação daquela medicação. E hoje todas as farmácias atendem isso, aceitam isso, e é muito prático. Você não precisa mais nem na farmácia nem para comprar um remédio, porque você recebe a receita no aplicativo, manda para a farmácia, ela manda te entregar. Quem são os principais clientes hoje desse tipo de produto? Pessoa física, empresário, como é que funciona? Quem tem despertado atenção para isso? Ele está aberto para todo e qualquer público, mas assim, é impressionante o efeito positivo disso que tem tido para os empresários, né? É um desejo forte da grande maioria dos empresários de conseguir ofertar algum tipo de benefício de saúde para seus colaboradores. Acontece que até hoje os modelos que existiam inviabilizavam, porque o custo é absurdamente alto. O plano de saúde é muito caro, né? É muito alto. E então, hoje eles estão conseguindo viabilizar isso para o seu colaborador, e o impressionante é o duplo efeito disso. Como assim?
o resultado que o funcionário, que a pessoa tem por estar sendo cuidada lá na frente, isso é inegável, isso, né, é inegociável. Esse cuidado tem que ter lá de qualquer forma. Mas o efeito, digamos assim, colateral positivo para o empresário é porque tem se traduzido numa diminuição expressiva de faltas, diminuição expressiva no número de atestados, diminuição de rotatividade de funcionário, porque ele consegue ofertar um benefício, então ele atrai os melhores funcionários para ele e também não perde para o concorrente. Pra você ter uma ideia, por exemplo, vou fazer essa reflexão com vocês aqui. Quando nós buscamos um atendimento médico presencial e que o médico vê a necessidade de a gente ficar afastado das nossas atividades alguns dias, normalmente ele faz aquela avaliação em cima do estado clínico que a gente está no momento da consulta. Sim. E ali ele faz um prognóstico de que há tantos dias para você, de fato, conseguir voltar ao trabalho. Só que é uma previsão que ele dá. Pensa na situação seguinte, por exemplo, o médico te deu 5 dias de atestado. Lá no segundo dia, no terceiro dia, você já está bem, você já conseguia voltar ao trabalho. Você não volta porque seu atestado disse que você tinha que ficar 5. Mesmo que você queira voltar, você não consegue voltar. Na telemedicina, isso acabou, porque o médico consegue fazer a avaliação do paciente todo dia, mais de uma vez por dia. No presencial é impossível o médico conseguir receber o paciente para reavaliá-lo constantemente, como é impossível para o paciente ficar voltando àquele serviço presencial para isso acontecer. Isso tem se refletido numa redução expressiva do número de dias que as pessoas ficam afastadas. Agora só uma coisa, doutor Estoclides. Esse sistema, evidentemente, que todos os hospitais podem dele fazer uso. Podem. Né? Então, é um sistema, de certo modo, universal. Né? Então, vai estar a tendência, então, é aumentar a capacidade dos hospitais, além de atender mais pessoas, aumentar o faturamento, né? Sim. Acredito que sim. Os serviços de telemedicina, como você falou, ele está aberto para tudo. Agora, é importante ressaltar que tem que ter uma segurança para isso. Né? Não se deve realizar atendimento por telemedicina fazendo arranjo com WhatsApp, com Meet, com Zoom. Isso é outra coisa. Você tem que ter, de fato, uma plataforma que traga um nível de segurança. E quem que fiscaliza isso, regulamenta isso? O CFM. O Conselho Federal de Medicina. Sim. Porque tem as empresas que trabalham com telemedicina, ela tem que, inclusive, ser registrada no Conselho Federal, no Conselho Regional de Medicina da localidade onde ela está sediada. Então, esse atendimento, ele precisa ter essa robustez dessa segurança, né? Então, o hospital não pode chegar e fazendo consulta virtual, assim, sem autorização do CFM? Não pode, desde que ele tenha uma plataforma construída com esse rigor. Ou ele contrata uma plataforma, ou ele desenvolve uma plataforma para ele, ou ele constrói uma plataforma. Isso aí E que tem que ter aprovação do CFM. A plataforma, todo e qualquer serviço de telemedicina, você tem que ter o registro seu lá no Conselho Federal de Medicina para poder existir. Até, de novo, para poder trazer esse nível de segurança que os pacientes têm. De vez em quando a gente vê esses absurdos, né, de falsos médicos atuando. Então, você imagina... que não pode isso pelo WhatsApp, né? Muitas pessoas ficam assim, mas virtual, mas não pode pelo WhatsApp. Como assim, né? Porque na pandemia, quando isso foi autorizado, foi... muita gente fez consulta por telefone. Fez. Mas é que eu estou falando. E uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível. Uma coisa é você fazer resolver um determinado problema em razão da urgência daquilo. Outra coisa é você fazer aquilo de maneira recorrente, sem tomar providência para poder fazer uma coisa com qualidade. Vai aperfeiçoando, né? Exatamente. Muito bem. Doutor Aristóteles, quem quiser saber mais informação sobre a telemedicina, empresário que está nos acompanhando, por exemplo, quer levar esse tipo de serviço para os seus funcionários e buscar mais informações, pode buscar essas informações por onde? Nas nossas redes sociais, Júlio, é a maneira mais fácil de nos encontrar. Né? VirtuaCare, tem lá o VirtuaCare no nosso Instagram. A gente depois compartilha isso aqui nos comentários, depois no final da live. Mas as nossas redes sociais é a maneira mais fácil de nos comunicar. Né? Entra no nosso site também, virtuacare.com.br.
Porque lá vai ter todos os nossos canais de comunicação, o WhatsApp, o e-mail, o chat, o suporte. Né? Nosso suporte funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está sempre à disposição para poder atender. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Custa caro isso? Não. Falando desse serviço apresentando como solução e tudo. O que custa, por exemplo, isso? É bem mais barato que aquele cafezinho que a gente tomou ali fora, ali agora, Luiz Armando. Né? Eu sei que o padrão do café do Júlio aqui é um padrão mais alto, assim, mas não encontra em outra emissora. Não, mas aquela ali é porque a máquina enxerga o café que o... A pessoa a cara do freguês, né? Se eu chegar lá na frente daquela máquina, ela me dá um café preto. Aí, sem açúcar. E sem açúcar. aí, Luiz ficou encabulado porque esses dias saiu só uma aguinha pra ele. Uma água rala. Aí ele falou assim, tem uma câmera aqui me olhando. Tá vendo? Aquela máquina ali, ela é igual aos funcionários do Banco Central. Chegar o mineiro lá, já sabe o café e um pedaço de queijo. É bem completo. Mas a nossa situação ela foi construída com o objetivo de viabilizar o acesso. Não faria sentido absolutamente nenhum se o custo inviabilizasse o acesso das pessoas. Então a gente está falando aqui, por exemplo, pessoa física, né, que entra na nossa plataforma, contrata sozinha, faz o caminho sozinho, adere e já acessa e já faz o atendimento ali na hora. A gente está falando de R$ 39,90 por mês por pessoa. É muito baixo. E tem prazo de carência? Não. Você entrou imediatamente, não tem diferença de preço, não muda de preço por faixa etária, não tem limite de uso. Você pode fazer quantas consultas você tiver necessidade a qualquer hora do dia ou da noite, qualquer dia da semana. Para a empresa, a gente está trabalhando com uma faixa de R$ 30, R$ 31 por aí por pessoa jurídica, dependendo do volume de pacote. Da quantidade de pessoas, né? Porque aí, por escala, a gente consegue atribuir alguns descontos e fazer uma condição melhor ainda, dependendo do volume. Muito bem. Agora, esse negócio de saúde, eu sou implicada com isso. Por que quanto mais a pessoa é mais velha, por que os trem tem que ser mais caros, gente? Ô, Cleidiane, eu sou implicado com a doença. Eu acho que isso aí, assim, ó, essa é uma das leis mais antigas da economia, ela é a lei da oferta e da procura. A pessoa, quanto mais idosa, mais necessidade ela tem de serviço de saúde, isso é fato. Quanto mais ela precisa, mais ela tem que pagar. Não, diz que depois dos 40, se você acordar sem sentir nenhuma dor, é porque morreu. E esse é um problema sério dos modelos que a gente tem hoje dos planos de saúde tradicional, porque a questão do mutualismo, né, do cálculo atuarial, ele é feito em cima disso. As pessoas contratam um plano de saúde pensando no pior, mas estatisticamente ela usa para o básico. Só que a quantidade de pessoas que usa para coisa mais séria, que são as pessoas mais idosas, mais doentes, aquela coisa toda, ela eleva o custo. Então, resguardar das proporções, do mesmo jeito que o jovem paga a aposentadoria do idoso, né, é o idoso que paga o plano de saúde do jovem. Né? Na verdade, o jovem que paga o plano de saúde do idoso. Porque ele não usa. O idoso vai pagar menos, né, com o tempo. Isso, e aí por isso que tem esse escalonamento, de que quando você começa mas a grande massa de usuários das operadoras de plano de saúde, essa turma nova, ela tem que entrar para oxigenar a carteira. Ela trazer fluxo financeiro sem uma demanda de uso muito grande para poder ela viabilizar, ele custear, porque senão não se sustenta, não aguenta. O tocadisco, por exemplo, tem uma expectativa de vida de 74 anos, né? Para homem, então é uma expectativa já meio complicada, né? E para a mulher, Luiz, é quanto? É menor, né? Não. Meu Deus. É menor. É menor. Acho que é 71. Não. Acho que é 71. Não tenho certeza, mas o homem é 74. Tá vendo aí, né? Gostei não dessa... Mas é muito relativo, meu pai tem 90. Ó. Eu, por exemplo, não pretendo morrer aos 74. Vou contrariar a estatística. Por favor, né? Por favor. De 74 até 100 dá para viver muita coisa, rapaz. Eu conheço uma senhora que vai completar 100 anos esse ano. Eu fiz uma entrevista com ela recentemente e ela está conversando, durona. Me contou a história da época que ela veio em cima de cavalo do Maranhão, de pastos bons no Maranhão para peixe aqui, com a memória violenta. Ela completa 100 anos agora. Eu fazendo as minhas contas aqui, se eu morrer aos 80... eu ainda vou viver mais 60.
Ah, tem vida pela frente, menino. Ele nasceu em ano bissexto. Né? Eu já tô Aniversário, ele só conta aniversário ele de 4 em 4 anos. As contas dele ficam desse jeito, aí não fecha, não. É porque ele tirou a barba, ele tá se sentindo É, garotinho, tá entendeu? Entendi. Amanhã o Júlio chega aqui sem barba também. Vai dizer assim, eu também quero sentir novo nessa bodega. Muito bem, você que ligou o rádio agora, então nós conversamos aqui com o Dr. Aristóteles Melo Braga, ele que é lá da VirtuaCare. Tem um trabalho aí bacana, super legal, junto com o Dr. Fagundes, em torno da telemedicina. Vale a pena você se informar sobre isso, é uma prestação de serviço. Os preços é uma forma de levar acesso à saúde com preços acessíveis, né, para a população. Então vale muito a pena se informar, você pode procurar nos canais sociais ou no site virtuacare.com.br ou se colocar no Instagram lá também, VirtuaCare, encontra, né, doutor? Sim. Para buscar mais informação, você que é empresário, mesmo você que está procurando também para você e para sua família, mas esse negócio do empresário é interessante, eu acho que vale muito a pena porque você leva dignidade para quem trabalha com você. Com certeza. Né? Com plano de saúde, eu me lembro quando eu entrava nas empresas por onde eu trabalhei, eu tive o privilégio de quase sempre, ao longo da minha trajetória profissional, ter plano de saúde. Não pago, custeado por mim, mas pelas empresas onde eu trabalhei. Isso dava uma segurança para a família indescritível, né? E hoje eu estou do lado de cá da mesa e eu tento fazer isso para... Esse é o meu desejo, poder dar conta de fazer isso para quem trabalha comigo, porque a gente sente na pele, né? A gente sabe a importância disso. Então pode estar uma oportunidade aí de fazer isso com um custo acessível também para sua empresa. Vale a pena conferir. Doutor, obrigado por participar aqui conosco hoje. Júlio, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Como eu te falei lá fora, mas aqui no ar, quero agradecer, pedir desculpa também pela impossibilidade do Dr. Antônio Fagundes comparecer. Né? Ele, junto comigo, aqui, que fundamos esse negócio, né? Essa plataforma. A gente hoje tem diversos outros parceiros, sócios conosco. Mas o Dr. Antônio é um cara que ele tem algumas qualidades para mim que eu acho fantásticas e eu acho que vem dela essa coisa da gente ter criado o que a gente criou. E a principal virtude que eu acho que ele tem é a empatia. A capacidade do Fagundes de se colocar no lugar do outro é uma coisa excepcional, fantástica. E eu acho que essa capacidade dele de enxergar o outro é que fez com que a gente trabalhasse tanto para poder criar isso, pensando em quem está lá na outra ponta precisando receber o serviço. Muito bem. Então é isso. Vamos de música com a live agora. A gente vai...